pessoal, tudo bom? Eu sempre começo, né? Dando uma boa tarde a todo mundo, amém? Batendo uma palminha, porque Deus é bom, Jesus é bom. Como é que vocês estão? Deixa eu colocar aqui um oi. Desejar para todos, aleluia, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, amém? Oh, glória! Começando aqui, né, na presença do Senhor, mais alguns minutos, né, que nós iremos passar, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Estou me organizando ainda. Ai, deixa eu colocar isso aqui. Colocar meu caderno de estudos aqui, ó. Aí fica tudo organizadinho. Glória a Deus. Então, Deus é bom e a bondade de Deus dura para todos sempre. A palavra do Senhor declara aqui em Salmos 102. Vamos começar em Salmo aqui 102. Vai colocando aí dando seu likezinho, mandando um coraçãozinho. Salmo 102 para nós. Na realidade, eu pensei em outro salmo, mas falei 102, vamos lá, né? Ver o que aqui o Espírito Santo de Deus tem pra gente. Glória a Deus. Como foi o seu dia? Foi bênção? Obrigada, minha amada. Vou acenar para você. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Salmo 102, ele fala pra gente assim, ó. Olha o título. Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. Coisa linda, né? Então, está falando aqui no versículo 1, ele começa assim, Senhor, ouve-me a oração, a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Então, ele começa pedindo a Deus algo muito importante. Ele pede ao Senhor que aquela oração que ele está fazendo, o Senhor possa estar recebendo diante dele. Então ele diz, Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Isso aqui traz para a gente uma advertência, né? Por quê? Porque às vezes a gente começa a orar e a gente não pergunta a Deus, né? A gente não pede isso a Deus. Se a gente fica assim, a gente nem lembra na realidade. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está ouvindo o meu clamor? Isso aqui é algo para a gente, um despertar para a gente quando a gente estiver orando. Ele pede, Senhor, ouve a minha oração. Então isso aí nós temos que pedir. Isso, Salmo 102, versículo 1. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Então isso é algo muito importante, amados. Vamos lembrar disso antes da gente começar a orar. Vamos falar com Deus, né? Dizer, Senhor, estou aqui. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha ouvir a minha oração e que o Senhor possa responder a minha oração. Amém? Ele diz no versículo 2, ele pede a Deus, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Olha que necessidade que o salmista aqui está tendo. A necessidade de obter uma resposta do Altíssimo. Né, Doralim? Então, uma necessidade. E ele diz, olha o versículo 3, porque os meus dias se consomem como fumaça. Ele estava passando por uma grande prova. E os meus olhos e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco, como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Esse salmista, pelo que nós estamos vendo, ele estava passando por um processo muito sério na vida dele. E você já viu alguém em fase de depressão?
A pessoa, quando está entrando nessa fase de depressão, ela não não é de uma hora para outra que a pessoa ela entra no ai, meu cabelo tá horrível. No estado de depressão. Não é de uma hora para outra. A pessoa, ela vem, né? A depressão, ela entra geralmente com uma decepção, uma tristeza. E aí, essa tristeza, ela vai aumentando, aumentando, e a pessoa vai ficando sem vontade de fazer nada. E isso aqui, que ele está descrevendo no versículo 4, é um sinal de uma tristeza, de uma depressão. Só que, antes de tudo, mesmo ele nesse estado, antes dele falar da necessidade dele, de como ele está, antes dele abrir o coração dele para o Senhor, ele pede para o Senhor ouvir a oração dele. E que chegue diante do Senhor esse clamor que ele está fazendo. Isso é um despertar para a nossa vida. E aí diz o seguinte, volta no versículo 4, versículo 5. Já os meus ossos se pegam à minha pele, que ele não queria mais comer, não queria mais nem viver na realidade. Em virtude do meu gemer todo gemer doloroso. Aí ele fala, sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões, velo e sou como pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem, me amaldiçoam. Olha bem. Pois que tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. A água, né? Ele estava bebendo a água que descia, as lágrimas que descia dos olhos dele, né? Como cinza, gosto de cinza. Aí ele fala no versículo 10, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessaste. Isso aqui é porque ele não conhecia verdadeiramente, né? Que existia um mal. Hoje nós sabemos, né, que o nosso inimigo é o diabo. Ele é o inimigo das nossas almas. Hoje nós sabemos que a nossa luta não é carnal. Ele estava dizendo aqui que todos os dias o inimigo dele, né? Os inimigos afrontavam a ele todo dia. E contra ele ficavam furiosos, né? E o amaldiçoavam. Hoje o nosso inimigo, irmãos, não é carne nem sangue. Hoje o nosso inimigo é espiritual, são demônios. Mas claro, os demônios, eles estão em busca de corpos, né? De corpos humanos. Eles estão em busca de vidas. Para quê? Para que eles entrem nesses corpos, entrem dentro dessas vidas e eles usem essas vidas. Então, quando alguém estiver te maltratando, quando alguém estiver te enfurecendo, fazendo pouco de você, lhe maltratando, lhe desdenhando, não sei se você entende qual é essa palavra. Oi, Ana Santos, desdenhando isso e aquilo. Então, irmão, entenda. Entenda que a luta não é, sua luta não é contra carne nem sangue, mas a sua luta, a minha luta, todos os dias. Hoje você acordou, hoje nós acordamos pela manhã. Não se preocupe que não vai ser tudo. Ah, não existe ninguém hoje contra mim. Existe. Existe o adversário, que se chama o diabo, e que a palavra do Senhor diz lá em Tiago que ele anda ao nosso derredor, por fora. Fazendo o quê? Tentando para ver se ele pode tragar alguém, se ele pode entrar na vida de alguém. Ele fica ali ao derredor, esperando uma falha nossa. Entendeu? Ah, mas o meu dia hoje foi bom. O meu dia também foi bom, graças a Deus. Mas nem por isso nós iremos deixar de sermos vigilantes. As pessoas, às vezes, eles dizem assim, ore e vigie, viu? Ore e vigie. Não, é diferente, é o contrário.
Primeiro, o Senhor manda vigiar. Depois ele diz o quê? Ore. Vigie, depois ore. Boa tarde, Aninha. Um cheiro no coração. Entendeu? Se você for para o Salmo 103, Salmo 103 tem uma lição muito linda para gente. Então, o Salmo, você viu ali que aquele salmista do Salmo 101, não, 101 não, Salmo 102, ele estava passando por um período de aflição, por um período que ele estava chegando a uma depressão profunda. Ele estava magro, a pele chegando aos ossos, né? E ele diz que os inimigos dele estavam afrontavam ele, direto. Entendeu? Então ele estava passando por um problema muito sério, e esse problema que era muito sério estava chegando a causar a ele um tipo de depressão. Ele estava praticamente perdendo a vida dele. Entendeu? Só que o segredo dele, depois você lê que ele é grande, o segredo dele, aqui está no Salmo que ele venceu, da vitória dele, está no versículo 1. Antes dele, mesmo ele passando por tudo aquilo, ele teve um despertamento espiritual. E ele orou a Deus pedindo ao Senhor o quê? Que o Senhor ouvisse a oração dele e chegasse a Deus o clamor dele. Pedindo a Deus que Deus não escondesse dele o seu rosto. E aí ele começou a abrir o coração dele. No Salmo 103 diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então, o salmista está dizendo, bendize. O que é bendizer? Eu não tenho que amaldiçoar a minha alma. Eu não tenho que amaldiçoar a minha vida. Porque eu estou passando por um problema que eu acho que é o pior problema que existe, que é o maior problema do mundo todo. Ninguém poderia passar por esse problema que eu estou passando. Não. Você tem a sua luta, eu tenho a minha luta, outras pessoas têm as suas lutas. E ninguém quer a prova de ninguém, porque se eu contar a minha prova para você, você vai dizer, não, minha irmã, fica aí com a prova da senhora, que eu fico aqui com a minha. Se você me contar a sua, epa, amada, querida, maravilhosa, eu vou te ajudar nessa prova em oração, mas fica a prova é tua. A prova é tua, a cruz é tua, é você que vai ter que carregar, é você que vai ter que vencer. Agora eu te dou um conselho. Pede a Deus ajuda, porque você não vai carregar essa cruz sozinha. É Deus que vai te ajudar. É o Senhor que vai te dar direção, é o Senhor que vai te capacitar, é o Espírito de Deus que vai invadir o teu coração, trazendo, em vez de tristeza, vai trazer alegria, ornamento de alegria. Amém? Aí eu te encontro, mas a prova é sua, a cruz é sua. E o Senhor, ele diz, olha, Jesus, ele disse, cada um carregue a sua própria cruz. Cada um tem que carregar a sua cruz. Glória a Deus. Lembra lá que ontem, eu não sei se vocês estavam comigo, quem está aqui, mas ontem a gente falou sobre o filho pródigo. Aquele filho que chegou diante do pai, né? E pediu toda a sua herança. E o pai deu. E ele pegou ali a parte dele e saiu para uma terra muito longínqua. Só que ele teve uma experiência com o pai. Ele teve uma experiência, uma grande experiência de vida. Ele teve. E no momento que ele caiu em si, a gente falou ontem sobre isso, no momento que ele caiu em si, ele disse, meu Deus, vou parafrasear, Senhor, eu estou aqui a ponto de comer essas bolotas, desejoso de comer essa comida dos porcos. E eu estou lembrando que eu tenho um pai. E que os servos dele, os funcionários dele comem melhor do que eu. Eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu. Por quê? Porque ele conhecia a palavra. Ele foi instruído. Eu pequei contra o céu e contra o Senhor. E eu reconheço que eu já não sou mais, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Olha que coisa mais linda. Eu não sou digno. Isso
ele caiu a ficha, ele abriu os olhos espirituais no momento de aflição, ele reconheceu o seu erro, o seu pecado de verdade, existiu um arrependimento de dentro para fora, né? Existiu um verdadeiro arrependimento na vida dele, e ele tomou uma decisão de se levantar e percorrer um caminho longínquo. E eu sempre que eu falo desse caminho longínquo, eu me lembro do tempo que ele poder. A Bíblia não fala de quanto tempo, quantos dias ele passou caminhando, só que foi muito tempo, porque ele foi para uma terra bem distante do pai dele. E ele não tinha carro, ele não tinha dinheiro nem para comer, nem para se alimentar. E diz que ele voltou. Então, eu imagino, na minha cabeça, quando eu li essa passagem lá do filho pródigo, que ele passou, sei lá, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, não sei, caminhando. Imagina a batalha espiritual que aquele rapaz passou. Já parou para imaginar isso? A mesma coisa somos nós. Quando Deus nos dá uma direção, mesmo você passando por um problema muito sério, que é onde você olha assim e diz, não tem jeito, eu não consigo enxergar uma saída nesse problema. Aí o Senhor vem, né? O arrependimento brota no coração, e você diz, não, mas tem um, que é Deus. Que é Deus, que é o meu Pai. O meu Pai, um Pai que não vai deixar de me socorrer se eu clamar a Ele. Lembra do Salmo 101? Foi a oração do salmista. Ele clamou ao Senhor. Antes de falar do problema. Aquele jovem, ele caiu em si. Caiu em si quer dizer que ele despertou espiritualmente para enxergar. As escamas do engano que estavam nos olhos dele caiu por terra. Por que caiu por terra aquelas escamas? Porque ele enxergou que ele estava no lugar errado, fazendo tudo aquilo que era errado. E não era a vontade do pai dele, mas foi uma decisão errada que ele tinha tomado e que levou ele àquela situação. Então ele despertou, as escamas caíram dos olhos dele e ele disse, eu vou voltar para o meu pai, para a casa do meu pai, e vou dizer, pai, pequei contra o céu. É maravilhoso, irmãos, quando nós reconhecemos em primeiro lugar que nós pecamos contra Deus. No Salmo 102, só quero falar 101. 102 ele diz, antes dele falar do problema, o salmista diz, Senhor, ele pede a Deus nessa oração, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Então essa é uma oração linda. Ele clamou a Deus primeiro, ele pediu o favor de Deus primeiro. E aí ele foi abrindo o coração dele sobre tudo aquilo que ele estava realmente passando. Entendeu? Que ele estava realmente passando. E aqui no Salmo 103, o salmista ele diz, olha, aqui é o salmo, é Davi, o próprio rei Davi falando, ele fez esse salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele estava falando para a alma dele. Sabe quando você está ali, diante de Deus, no seu quebrantamento? Às vezes a gente vai para diante de Deus quando a gente está nessa situação de Davi, a gente não tem nem coragem de abrir a boca. A gente fica ali, ó, só pensando, pedindo socorro num pensamento. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo já passaram por essa situação. Eu já passei. Que eu estava numa tristeza tão grande, que eu não tinha coragem nem de abrir a boca. Não tinha forças, vamos botar assim, nem para abrir a boca para falar com Deus. E eu ali só na mente, o Espírito Santo de Deus trabalhando na minha mente. Aí o Espírito Santo de Deus desperta uma palavra no meu coração. Salmo 4. Aí eu comecei a lembrar do que aquele salmo ele falava, né? Eu acho que em outras lives aí, em alguma live eu já comentei isso, né? E eu comecei a meditar
Se Deus trouxe a mim de novo, é porque tem alguém, ou alguém que você vai enviar, que vai lembrar, vai precisar dessa palavra. Foi Salmo 4, Senhor? Foi Salmo 3? Deixa eu ver aqui. Não, é Salmo 3. Diz assim, ó. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ela, para ele. Não, muitos dizem da minha alma, muitos falam de mim, muitos falam da minha alma, muitos estão falando da minha situação, que eu estou agora. O que é que estão falando? Não há salvação. Cadê? Muitos dizem da minha alma, versículo 2. Não há salvação para ele, ou para ela. Ela, em Deus, ó. A pessoa já julgou que essa pessoa, no caso aqui era o Davi, hoje pode ser eu, amanhã pode ser eu, pode ser você, pelo teu estado de tristeza, a pessoa que está no estado, como a gente leu lá, praticamente com a depressão, como o Salmo 102 fala, né? No estado de depressão, de tristeza, de desânimo. Outros já olham e dizem, olha, não há salvação em Deus para ela, não. Ou outra situação, o estado do pecado da pessoa, da pessoa distante de Deus. Não há salvação para essa pessoa, não. Meu pai, olha, irmãos, bem-vindas, meninas, louvado seja Deus. Vai dando um likezinho aí, vai compartilhando. Porque se eu começar a compartilhar aqui, eu me perco na palavra. Vai compartilhando aí para mim. Então, as pessoas às vezes olham para a gente, quando a gente não está bem, quando a gente está mal, e diz, começa a julgar. Não tem salvação para essa pessoa, não. Isso aí, tem jeito não. Tem, irmãos. E esse salmista aqui lembrou da palavra de Deus. E ele chegou a Deus. E ele pediu ao Senhor. E ele disse a Deus, ele clamou. Muitos dizem da minha alma, muitos falam de mim. Não há salvação para ele em Deus. Sela, fecha. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, glória. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Ouve-me. Não, perdão. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Dá um glória a Deus bem lindo. Dá um glória a Deus, irmãos. Quem tem te sustentado é Deus. É Deus. Às vezes a gente se sente triste porque pessoas, olha diferente, trata diferente. Uma das coisas que a gente mais tem luta, né, nessa terra, é dentro da nossa casa, é no meio da nossa família. A Bíblia é clara, que os nossos maiores perseguidores, entre aspas, seriam os nossos próprios familiares, principalmente aqueles que não entendem a fé que nós estamos hoje, não entendem o Deus que nós servimos, o porquê nós amamos esse Deus, o porquê nós seguimos a esse Deus. Então a palavra do Senhor diz nos evangelhos que a nossa luta, principal luta é no meio da nossa casa, da nossa família. Então o salmista aqui, ele está dizendo, versículo 3, versículo 5, eu me deitei e dormi, e acordei, você não vai morrer. Deita com Jesus, Jesus te dá o bom sono. Dorme, acorde, sabendo que é por causa do Senhor, porque Ele tem te sustentado, Ele tem me sustentado. E ele fala, 6, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Não temas, minha amiga, não temas, meu amigo.
Amém? Não temas. Isaías 43 para você, não temas, não tenha medo. Aí ele fala, versículo 7, levanta-te, ele clama ao Senhor, né? Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Versículo 8, a salvação vem do Senhor, não é de Silvânia, não é de Marli, a salvação não vem de ninguém. A salvação não vem da parte do teu pastor, que é um homem natural, comedor de arroz e feijão aqui nessa terra. A salvação não vem da parte do teu irmão, do teu marido. Não, a salvação vem do Senhor. Quando ele encontra um coração contrito, que mesmo em meio a tantas guerras, mesmo em meio a tantas injúrias, isso e aquilo que você pode estar passando, situações, ele está com você. E é ele que te salva. Lembra lá o que ele disse a Deus? O que disseram dele? Que a alma dele não tinha mais salvação? Isso eram os homens. Isso era a boca dos homens. Mas ele declarou e ele entendeu que a salvação vem do Senhor sobre o teu povo. Seja a tua bênção. Então, sobre você, meu irmão, seja a bênção do Senhor. Sobre você, venha a bênção do Senhor. A bênção de Deus, desse Deus grande e maravilhoso. O exemplo que eu dei não estava em Salmo 3, não, estava no 4, está no 4. Onde eu disse, né, que já passei por situações que eram a tristeza. Eu creio, né, a tristeza querendo trazer ali uma depressão, né, através da angústia, isso e aquilo. Eu me deitei e eu não tinha nem coragem de abrir a boca, mas o que eu ouvi estava dentro de mim, que foi a palavra de Deus. E ali no versículo 4, capítulo 4, versículo 3 de Salmos diz, sabei, pois que, foi a resposta que Deus me lembrou, sabei, pois que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Aleluia. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Clama a Ele. Ele vai te ouvir. Você é sim querido de Deus, porque você está buscando a presença dEle. Ele diz, eu amo aos que me amam. E os que de madrugada, né, me buscam. Então, aí ele falou no meu coração naquele tempo, no versículo 4, perturbai-vos e não pequeis. Olha bem, falai com o vosso coração sobre a vossa cama. E um detalhe muito importante, calai-vos. O que é que o Espírito Santo de Deus quis falar? Não abra a tua boca para murmurar. Não abra a tua boca para reclamar. Quem tem te consolado é o Espírito Santo. Quem tem te dado um bom sono é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem andado junto a você. Então, calai-vos. Fala com teu coração com Deus. Tem momentos, irmão, como Eclesiastes 3 fala. Há momento para todas as coisas. Há momento de falar e há momento de calar. Amém? Há momento para todas as coisas. E esse momento, o Senhor está dizendo para mim e você, não é momento de murmurar, mas é momento de você ouvir ao Senhor. É momento de você dizer, Senhor, ouve a minha oração e fala com o Senhor. E naquele estado que eu estava, ele disse para mim, perturbai-vos e não pequeis. Pode dar aquela até perturbação, aquela confusão na sua mente. Mas você não peque, ele está dizendo. Quer falar? Fala com o coração. Eu vou ouvir teu coração. Fala comigo com o coração. Abre o teu coração para mim.
Por quê? Porque esse é um tempo de calar. Glória a Deus. 5. Oferecei sacrifícios de justiça. Aleluia. E confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicavam o seu trigo e o seu vinho. Oh, glória! Ele está dizendo aqui, o Senhor colocou uma alegria dentro do meu coração, mais do que no tempo daquela que eu tinha aquela grande prosperidade diante de mim. Hoje eu estou passando por uma luta, eu estou passando por essa adversidade, mas eu sei que o Senhor está comigo, aleluia. Eu sei que essa paz que excede todo e qualquer entendimento está dentro de mim. Olha o versículo 5, ou versículo 7 do Salmo 4. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo, prosperidade, e o seu vinho, a alegria. Em paz também me deitarei e dormirei. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus. Deus é maravilhoso. Só o Senhor, meu Deus, que pode fazer isso, irmãos, conosco. Só Ele tem a capacidade de cuidar de cada um de nós. Você lembra onde nós começamos? Você já passou aí pelo Salmo 102, nós passamos pelo Salmo 103, nós passamos agora pelo Salmo 3, depois pelo Salmo 103, Salmo 104. Olha o que Deus está falando para você. Olha como Ele está nos despertando. Você que se encontra triste, amargurado, você que se encontra ressentido da vida, com algum problema que muitas das vezes você diz, não tem jeito. Olha o que foi que o salmista pediu a Deus lá no Salmo 103, no Salmo 102. Ele, antes de começar a falar a Deus, a expor diante do Senhor, porque Deus pede isso. Apresentai-vos as vossas razões, para que eu possa te justificar. Está na palavra. Apresentai as vossas razões. Se eu não me engano, é em Jó, não me lembro direito. Apresentai as vossas razões para que eu possa vos justificar. Mas aí o salmista, antes de apresentar as razões dele, ele fez o que no Salmo 102? Ele falou com Deus, Senhor, ouve. Ele começou a pedir ao Senhor, Senhor, ouve a minha oração. E ouve Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Mas faça o quê? Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. E aí ele começou a expor diante do Senhor, a apresentar as razões dele diante do Senhor. Que essa palavra, irmãos, inunde o teu coração. Que essa palavra possa trazer uma alegria profunda no teu coração. Salmo 103, ele disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, a alma, viu? O centro dos teus pensamentos. E não te esqueças de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele falando para a alma dele. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara, cura todas as tuas enfermidades. E que redime a sua vida de bens. Amém, igreja? Fica com essa palavra. Manda essa palavra para alguém.
Compartilha essa palavra com alguém. Compartilha lá no seu grupo da família. Compartilha lá no seu grupo de amigos. Compartilha aí no Instagram. Compartilha lá. Coloca lá no seu grupo. Coloca lá no seu status. Vamos abençoar uma vida. Ajudar uma vida a sair da depressão, a sair da tristeza. Uma vida que está por aí pensando que para ela não existe mais salvação, porque alguém chegou para ela e disse que não tinha mais jeito para ela. Olha que coisa séria. Quantas e quantas pessoas não ouvem isso da boca de alguém e da boca de alguém que elas amam, que elas respeitam? Quantas e quantas pessoas nos já ouviram? Eu creio que quantos e quantos de nós já ouvimos isso no nosso passado, antes de Jesus chegar na nossa vida, que não tinha jeito pra gente, que a gente ia ser tudo um bando de perdido por aí. Só que foi a opinião deles. A Bíblia está falando. A opinião de Deus, o pensamento de Deus, para mim e para você, é totalmente diferente. A vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus. Quem escreve a nossa história é o Senhor, com o dedo dele. Amém, igreja? Vamos orar? Compartilha, não deixa de compartilhar. E amanhã, se Deus permitir, amanhã é sábado. Geralmente dia de sábado eu não faço, né? Mas só se eu puder fazer, amém? Mas geralmente a gente só faz de segunda a sexta as nossas lives às 16 horas. Mas qualquer eventualidade, eu chamo vocês aí na mensagem. Glória a Deus, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela palavra que foi o teu Espírito Santo que nos conduziu nessa tarde. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida que o Senhor nos deu. E assim como aquele salmista, Deus, do Salmo 102, ele falou com o Senhor, ele pediu ao Senhor para que o Senhor ouvisse a oração dele, para que o Senhor chegasse, para que a oração dele chegasse diante do Senhor, aquele clamor que ele estava levantando, Pai. Nós também pedimos ao Senhor isso. Que este clamor dessa tarde chegue, Pai, diante de Ti, com licença agradável, Senhor. Chegue diante das Tuas narinas, Senhor. E que o Senhor possa, sim, Deus, estar ajudando tanto a nós, como a cada vida que vai receber essa mensagem. E vai entender como essa pessoa é importante, sim, Pai. É importante, sim. Porque o Senhor tem um propósito para cada vida aqui nessa terra. O Senhor só está aguardando que ela se arrependa como filho pródigo. Que ela entenda que ela percorreu um caminho errado. E que ela, em nome de Jesus Cristo, possa vir para os teus braços. Diante do Senhor, sabendo que o Senhor não passa nada na cara, pecado nenhum na cara dela, nem nas nossas. Pelo contrário, o Senhor lança no mar do esquecimento. E o Senhor coloca essa pessoa em uma posição de honra. Ah, Deus, muito obrigada por cada vida. Se tem alguém passando por depressão, por opressão, Senhor, por um problema sério, Deus, de tristeza, de angústia, de amargura, se a pessoa tiver, Senhor, sem comer, sem vontade de comer, de beber, Senhor, em nome de Jesus, passa com o teu poder agora. Teu anjo da cura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, visitando essa pessoa nessa cama, nesse quarto escuro, meu Pai. Em nome de Jesus, vem, Senhor, vem convencendo esse coração, trabalhando nessa mente, que essa mente verdadeiramente venha bendizer o teu nome, Pai. Senhor, nós repreendemos, amarramos, paralisamos toda ação contrária do inferno. O Senhor nos deu esse poder e essa autoridade mediante a tua palavra. O Senhor disse que o Senhor nos chamou e o Senhor nos deu poder e autoridade no nome de Jesus para expulsar todo o mal, para expulsar todo o demônio, curar e pôr a mão sobre os enfermos e curar essas pessoas. Não estamos perto delas, mas pela nossa fé, Deus, nós impomos as nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus, pela nossa fé, meu Pai, e declaramos, Senhor, essa pessoa aí, Pai, que está enferma, que está com esse desânimo, que está com essa opressão, esse espírito de depressão, rodeando a vida dela, a mente dela, o coração dela, trazendo tristeza, desânimo, vontade de morrer. Nós repreendemos agora no poder que há no nome de Jesus, e nós dizemos, pega tudo que é
teu, espírito imundo, demônio do inferno que traz a tristeza, a angústia, o ressentimento, o espírito da culpa, você que coloca culpa dentro dessa pessoa, na mente dela, você diz que ela não é capaz, você diz que ninguém gosta dela, eu te amarro agora em nome de Jesus e digo, sai agora dessa mente e desse coração, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós já declaramos, Senhor, vidas, Senhor, sendo transformadas, vidas se sentindo, Senhor, libertas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E a alegria do Senhor entrando e contagiando cada coração, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. E é nessa fé, você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor. E é nessa fé que nós estamos. O Evangelho é isso, é o poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Você crê? Coloca um joinha aí para mim. Diga que creia e compartilha. Não tenha medo de compartilhar aquilo que vem do coração do Senhor para alguma vida que está precisando. Amém? Fiquem com Deus e que no nome de Jesus, amanhã, se Deus permitir, né, a gente volta. Se não, na segunda-feira, às 16 horas. Amém? Fica com Deus. Aleluia!